Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. É uma honra poder compartilhar da palavra do Senhor convosco. E para nós começarmos com o pé direito, iniciarmos esse canal com o pé direito, hoje nós vamos tratar acerca de um assunto extremamente importante para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada com Cristo. Falaremos hoje acerca do jejum bíblico, um tema muito importante e que na minha visão tem sido pouco falado nas igrejas. Muitos falam sobre jejum, acerca de você deve jejuar, você precisa jejuar, mas não tratam do assunto, não instruem acerca do assunto, e é isso que eu gostaria de fazer hoje com os irmãos, conversarmos sobre jejum, tirar algumas dúvidas e ensinar um pouco mais acerca do assunto do jejum. Então, meus irmãos, nesse estudo nós vamos abordar pontos como jejuar, tipos de jejum, propósitos bíblicos para se jejuar e muito mais. E antes de qualquer coisa, antes de adentrarmos no assunto do jejum, eu queria lembrar a você, meu irmão, ou trazer ao seu conhecimento a verdade de que Jesus espera que eu e você tenhamos na nossa vida de fé a prática do jejum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versos 33 ao 35, vai nos dizer essa verdade. E diz assim a palavra: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os discípulos dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Nesse texto, Jesus é questionado, verdadeiramente ele é confrontado, né? É como se dissessem, um faz, outro faz e os teus não, porque ele é confrontado acerca do jejum. Perguntam a ele, os discípulos de João Batista jejuam? Os fariseus jejuam. Os discípulos que caminham contigo, eles comem e bebem, ou seja, eles não têm a prática do jejum. E a resposta de Jesus é: os convidados para o casamento não jejuam na presença do noivo, porém quando o noivo lhes for tirado, quando o noivo, que bem sabemos ser Jesus Cristo, for elevado aos céus, aí sim eles jejuarão. A partir do momento em que Jesus foi elevado aos céus, ele espera que todo discípulo, que todo cristão tenha como parte da sua vida a prática do jejum. Então ele diz, naqueles dias em que for tirado o noivo, eles jejuarão. E como nós bem sabemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, Jesus foi elevado aos céus, o noivo foi tirado, e os discípulos eles começaram a fazer jejum. Nós temos prova disso no livro de Atos dos Apóstolos. Embora não aponte para nós diretamente os 11 que ficaram após a morte de Judas, 11, não temos um registro assim, os 11 estavam jejuando, mas nós podemos ver que as primeiras igrejas que foram fundadas após ser estabelecida a igreja de Jerusalém, jejuavam, e tendo por certo que elas permaneciam na doutrina dos apóstolos, nós vamos ver então, ter provas concretas de que a igreja e os apóstolos faziam jejum. Tendo dito isso, meus irmãos, nós temos, por exemplo, a igreja em Antioquia, um exemplo de uma igreja que foi formada pelos cristãos que estavam em Jerusalém, aprendendo com os discípulos,
Mas em Atos 8, do verso 1 ao 4, na perseguição da igreja, esses cristãos se espalham e eles vão parar lá em Antioquia. Eles foram evangelizando e se estabeleceram ali em Antioquia. Atos 13, 2. Vamos ver a igreja em jejum. E diz assim a palavra do Senhor: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora nós, como igreja, como servos do Senhor Jesus, como também no lugar de discípulos, no lugar daqueles que aprendem com Cristo, nós também devemos fazer jejum. Devemos também ter na nossa vida de fé a prática do jejum. Jesus espera de nós que nós façamos o jejum. E é por isso que hoje eu me encontro nessa cadeira, com essa Bíblia, para explicar, para ensinar um pouco sobre jejum para os irmãos, ensinar acerca dessa maravilhosa prática para uma vida de fé. Amém? Pois bem, meus irmãos, vamos então ao primeiro ponto do nosso estudo. O que é o jejum e onde ele surgiu nas Sagradas Escrituras. Jejum, segundo o dicionário português, é privação ou abstenção parcial ou total de alimentos. Também o jejum é conhecido nas Sagradas Escrituras como afligir a alma. Nós encontramos o jejum dessa maneira em Levíticos, no capítulo 16. E agora, onde surgiu o jejum? Qual é o primeiro relato bíblico do jejum? Nós temos o primeiro relato do jejum nas Sagradas Escrituras no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 28, aonde Moisés ele faz um jejum de 40 dias. 40 dias Moisés não bebe e não come, onde ele recebe as segundas tábuas da lei. Então o primeiro registro do jejum na Bíblia se encontra no livro do Êxodo, capítulo 34, verso 28, aonde diz assim a palavra do Senhor: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O primeiro jejum relatado nas Sagradas Escrituras é um jejum 100% espiritual. E por quê? Porque esse jejum que Moisés fez é humanamente impossível, dado ao fato de que mais de 4 dias sem o ser humano beber água, ele pode simplesmente vir a óbito. Um ser humano pode morrer se ficar apenas 4 dias sem beber água. Moisés permaneceu com Deus 40 dias e 40 noites, sem provar da água e sem provar do pão. Isso nos apresenta um jejum 100% espiritual. Mas tem um porém: Moisés não estava sozinho. Moisés se encontrava na presença de Deus. E foi a presença de Deus quem preservou a vida de Moisés. Foi a presença de Deus quem sustentou Moisés 40 dias. Sem isso aqui, que é extremamente necessário para a vida de qualquer ser vivo. Amém? Mas, meus irmãos, com esse acontecimento, Deus queria nos ensinar algo. Ele queria nos ensinar o que é o verdadeiro jejum, o que é o jejum bíblico. E que ensinamentos, então, Deus nos deu com Êxodo 34, 28. O jejum bíblico não é apenas abster-se de alimento,
Não é apenas passar fome como quem está fazendo uma dieta. Diferente do jejum convencional, o jejum bíblico é uma prática espiritual, sendo necessário negar o alimento ao corpo, mas fortalecer a sua alma, fortalecer o seu espiritual com um alimento que parte do espírito. E que alimento é esse? Oração, presença de Deus, palavra de Deus, adoração a Deus e etc., porque temos algumas outras coisas. Moisés, enquanto esteve em cima do monte, na presença de Deus em jejum, ele orava, então ele falava com Deus, e estava na presença de Deus, porque a presença ali estava manifesta, e Moisés ouvia Deus falando, ou seja, ele se alimentava da palavra de Deus, e o resultado, a presença sustenta Moisés, preserva a sua vida, e eu tenho por certo que lá em cima daquele monte, lá em cima do Sinai, Moisés foi renovado pela presença de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, nós já vimos um pouco do que é um jejum bíblico. Agora eu quero te questionar acerca de uma coisa. Você sabia que eu e você temos tudo o que é necessário para fazermos um jejum bíblico? Eu e você temos tudo o que Moisés teve em cima daquele monte. Tudo o que Moisés tinha, nós também temos. Primeiro, Moisés tinha o recurso da oração, ele falava com Deus. Nós podemos orar e podemos falar com Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. Nos foi dado esse privilégio. Nós temos então o recurso da oração, a presença de Deus. Moisés esteve na presença de Deus e eu e você também temos a presença de Deus. Nós temos um Espírito habitando dentro de nós. A presença de Deus habita dentro de nós. Então nós temos também o recurso da presença, o Espírito Santo. Terceiro recurso, palavra de Deus. Moisés ouvia Deus falando com ele. Temos a Bíblia. Olha só isso aqui. Isso é Deus falando, a palavra revelada. Mas nós ainda temos um outro recurso, que é ouvir a voz do Espírito Santo. Temos então palavra de Deus, podemos ouvir Deus falar conosco. Tudo o que precisamos para fazermos um jejum bíblico, um jejum espiritual, assim como Moisés fez, nós já temos. Então eu e você não fazemos um jejum bíblico, negligenciamos a prática do jejum se quisermos. Pois bem, meus irmãos, vamos então ao segundo tópico desse estudo, que é tipos de jejum. Quais são os tipos de jejum que nós temos? Nós temos 3 tipos de jejum. São eles: jejum absoluto, um jejum que vamos classificar como um jejum tradicional, e temos o jejum parcial. E agora eu vou explicar para os irmãos um a um. O primeiro jejum é um jejum absoluto, é um jejum onde não se come e não se bebe, um jejum sem pão e sem água, sem alimento e sem líquido. Vamos lá, nós temos exemplos desse jejum tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O primeiro no Antigo Testamento, livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Diz assim a palavra: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esse jejum também aparece em Atos dos Apóstolos, não carregando o nome de jejum,
mas a prática está evidente e nós podemos identificar então esse jejum. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 9. Paulo, após se encontrar com Jesus, ele permanece por 3 dias sem comer e sem beber. Olha o que diz a palavra: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo, após ele contemplar a Jesus e ficar cego por 3 dias, 3 dias ele não come e não bebe, 3 dias Paulo jejua. Meus irmãos, nós temos então exemplos de um jejum absoluto no Velho Testamento, observando o livro de Esther, e no Novo Testamento, observando Atos dos Apóstolos. Vamos agora ao próximo tipo de jejum, que é o jejum normal, jejum tradicional, jejum clássico, chame como você quiser. É o jejum onde não se come, mas se bebe água. Eu creio ser o mais praticado entre as igrejas, né? Eu mesmo, por exemplo, gosto de praticar jejum dessa maneira, um jejum mais clássico, onde não se come, mas se bebe água. E vemos um exemplo desse jejum no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O texto, meus irmãos, ele não vai apontar que Jesus não bebeu diretamente. Porém, estudiosos da palavra, e eu mesmo observando esse texto, eu podia entender que Jesus, ele bebeu enquanto esteve no deserto, bebeu água, porque, por exemplo, ao olharmos para Moisés, o texto diz não comeu nem bebeu. Ao olharmos para Paulo, o texto diz não comeu e nem bebeu. Por que então o texto não diria que Jesus não comeu e nem bebeu, se ele não tivesse bebido? Então nós cremos que Jesus 40 dias não comeu, mas bebeu. Nós podemos até observar que Satanás ele vai dizer: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. E também nós podemos observar no texto que Jesus, ao fim dos 40 dias, o texto não revela que teve sede, mas teve fome. Então nós podemos dizer que Jesus praticou um jejum clássico ali. Jesus não comeu, porém bebeu água. Mas então cabe a você que me ouve entender dessa maneira ou não. Eu creio que sim, Jesus possa ter bebido água no deserto. Agora vamos ao terceiro tipo de jejum, é o jejum parcial. O que é um jejum parcial? É o jejum onde não é cortado 100% do alimento, onde não é cortado 100% do líquido. Nesse jejum nós tiramos o que gostamos mais, tiramos aquilo que está no nosso dia a dia e é de nosso costume. Por exemplo, eu gosto muito de café, eu gosto muito de doce, chocolate. Então, em um jejum parcial, eu poderia facilmente tirar o café, tirar o doce, algo que eu sentiria muita falta. E então seria um jejum aonde sim eu teria uma certa dificuldade para fazer e contaria para Deus como jejum. E nós temos também um exemplo bíblico desse jejum, apesar de muitas pessoas dizerem: jejum parcial não é jejum, é propósito, mas é sim um jejum, e a Sagrada Escritura te aponta não só o jejum feito, mas como o jejum também tendo resposta, ou seja, sendo eficaz. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel, para não se contaminar com as iguarias e com as coisas da mesa do rei, ele decide fazer um jejum parcial. Um jejum onde ele pede: eu não quero comer da mesa do rei,
as iguarias, dei-me legumes e água. Então ele não deixa de comer, porém ele tira coisas que eram agradáveis aos seus olhos. A mesa do rei era farta. E nós temos um exemplo ainda melhor desse jejum em Daniel 10, versos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Aqui claramente Daniel está abdicando de coisas que ele gostava. Ele cita manjar desejável. Então pode ser algo que ele desejava, algo que ele gostava. Ele também não comeu carne, que é muito bom, e também não tomou vinho, que era tradicional na época. Daniel se absteve de coisas que gostava. E agora, para quem julga dizer que o jejum parcial não é jejum, olha a prova aqui. Daniel 10, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo está sinalizando para Daniel: olha, desde o primeiro dia do teu jejum parcial, a resposta foi enviada. É por causa do jejum parcial e das tuas orações é que eu vim aqui. O céu aprovou o jejum parcial de Daniel. Então, por mais que alguns fiscais de jejum não aprovem, Deus está aprovando. E se é aprovado por Deus, não há homem que reprove. Amém? Prossigamos então agora ao terceiro tópico do nosso estudo. Quanto tempo eu devo jejuar? Meus irmãos, essa questão do tempo de jejum, ela é muito pessoal, né? O tempo de jejum é você quem decide, você e Deus. Às vezes Deus vai estabelecer para você, talvez você se achegue a Deus e diga: olha Deus, eu quero fazer 10 horas de jejum. É algo pessoal, mas caso você queira fazer um jejum baseado em um tempo que esteja na Bíblia, um tempo que alguém talvez jejuou e você também quer fazer, eu vou dar para vocês agora alguns exemplos. Temos o jejum de um dia, o jejum que foi estabelecido no dia da expiação, o texto de Levítico, capítulo 16, verso 29 e 30. Nós temos o jejum de 3 dias, jejum feito por Esther, no qual nós acabamos de falar, Esther 4:16. Nós temos o jejum de 7 dias. Davi jejuou por 7 dias, intercedendo pela criança que teve com a mulher de Urias. Antes que a criança morresse, Davi passou 7 dias em jejum e oração, segundo Samuel, capítulo 12, dos versos 16 ao verso 23. Nós temos um jejum de 14 dias também, relatado na Bíblia. Esse foi um jejum que não foi proposital. Analisando o livro de Atos, nós vamos ver que esse jejum, ele foi feito porque a situação acabou levando a esse tempo de 14 dias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 33, nós vamos ver o apóstolo Paulo citar que os homens que estavam naquele navio que naufragou, aquele que foi parar lá na ilha de Malta, eles permaneceram 14 dias sem comer. Nós temos também um jejum de 21 dias, o jejum parcial de Daniel, no qual acabamos de ver, Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Nós temos também um jejum de 40 dias, e para esse jejum nós temos 3 exemplos. Temos Moisés em um jejum lá em Êxodo 34, verso 28. Nós temos o profeta Elias em jejum, 1 Reis, capítulo 19, verso 8.
Elias, caminhando até o Monte Horebe, permaneceu 40 dias sem comer e sem beber. E nós temos também Jesus fazendo o jejum em Lucas 4:12, jejum esse que acabamos de ver também. Então, caso você queira fazer um jejum com o tempo apresentado na Bíblia, aí está para você uma lista, mas eu já quero te lembrar novamente que o tempo para jejuar é combinado, é tratado entre você e Deus. No momento em que você se coloca de joelhos para iniciar o seu jejum, é você e Deus quem vai estabelecer o tempo do seu jejum. Amém? Meus irmãos, então vamos ao quarto tópico desse estudo. E o quarto tópico é propósitos bíblicos para fazer um jejum. Meus irmãos, o campo do propósito, ele está no mesmo que o campo do tempo de fazer jejum. É algo pessoal, é algo que o Espírito Santo te convida, talvez uma necessidade que você observa. Então é algo que você pode ali, combinar com Deus. Você pode tratar com Deus acerca do propósito, mas a Bíblia também nos dá propósitos para se fazer um jejum. E é algo interessante de observarmos. Nós temos o primeiro exemplo para arrependimento de pecados. Neemias, no capítulo 9, dos versos 1 ao 3, eu vou ler para vocês. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amém? Então, em Neemias 9, nós temos um exemplo de um jejum para arrependimento de pecados, um jejum onde eles lamentaram seus pecados, confessaram os seus pecados. Segundo tipo, nós temos um jejum para intercessão, Daniel 9:3. Vamos ao texto de Daniel 9, verso 3. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel, ele vai fazer um jejum para interceder pelo povo de Jerusalém, na situação do povo que se encontrava cativo na Babilônia. Então Daniel faz um jejum intercedendo por todo o povo. A palavra não vai especificar que tipo de jejum foi, mas vai mostrar que Daniel fez jejum e orou e suplicou a Deus. Amém? Agora o terceiro exemplo, jejum para proteção. Esdras, capítulo 8, dos versos 21 ao 23. Vamos ao texto. Esdras. Esdras, capítulo de número 8. E diz assim a palavra do Senhor: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos, e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu.
nós vemos então Esdras apregoando um jejum para buscar proteção ao povo, para terem uma jornada feliz, uma jornada abençoada, uma jornada tranquila. E nós contemplamos no verso 23 que Deus atendeu a esse jejum. Quarto exemplo, jejum para adoração. Esse é um dos mais importantes, um propósito de adorar a Deus. Lucas capítulo 2, versos 36 e 38. Aleluia! Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui nós vemos uma mulher que não se afastava do templo, que amava estar na presença de Deus. E não só amava estar na presença, como amava adorar a Deus com tudo o que podia. Ela adorava com jejum e com orações. Ela se entregava na presença e jejuava para adorar a Deus. Uma mulher que adorava a Deus com tudo o que podia, que se fazia como sacrifício. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa mulher jejuava para adorar ao Senhor. Quinto exemplo, clamar por favor de Deus ou auxílio. Segundo Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. Vamos a segundo Crônicas. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 20. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos Josafá, que teme um povo que está vindo contra ele, pelejar contra ele, e ele então clama por auxílio. Ele faz jejum e oração, clamando a Deus por um auxílio na batalha. E não só ele, mas como o povo que estava com ele e um povo que veio também se agregar a eles. Então nós podemos clamar a Deus também e fazer jejum buscando o auxílio do Senhor. Seja lá qual for o seu pedido, você pode sim fazer um jejum e clamar a Deus para que Ele te ajude, para que Ele te socorra da situação que você está passando. Amém? Sexto exemplo, meus irmãos, nós podemos jejuar para nos preparar para batalhas espirituais, para a libertação de cativos, talvez um parente que se encontra aprisionado na droga,
endemoniado, seja lá qual tipo de problema no campo espiritual possa estar acontecendo, você pode jejuar para esse propósito. E nós temos um exemplo em Mateus capítulo 17, versículo de número 21. Mateus capítulo 17, versículo de número 21. E diz assim a palavra do Senhor no verso 21. Mas essa casta de demônio não se expele senão por meio de oração e jejum. Nós bem sabemos que nesse texto os discípulos não conseguem expulsar os demônios que havia tomado posse do menino lunático. O pai dele diz a Jesus, aqui no verso 16, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então os discípulos, eles não conseguiram fazer esse trabalho de libertação na vida desse homem cativo. E Jesus o liberta e explica para eles que eles tinham uma fé pequena. Mas não só isso, ele também explica que a casta de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Se você tem um parente aprisionado na droga, um parente aprisionado à prostituição, se você tem um filho, um amigo, seja lá quem for, e você tem orado por ele, para que ele seja liberto, você também pode fazer um jejum, buscando auxílio nessa batalha. Você também pode jejuar pela batalha espiritual, porque nós fazemos parte de uma vida espiritual, a nossa vida de fé, e servindo a Deus, obviamente, o inimigo não se agrada. Nós sofremos ataques noturnos, talvez até perseguições por pessoas que se encontram endemoniadas. Então você pode jejuar para estar preparado para essa batalha, essa luta que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sétimo exemplo, preparação para ministério. Preparação para fazer a obra. Você pode se consagrar para poder pregar a palavra, você pode se consagrar para fazer algum tipo de trabalho específico, como nesse próprio da batalha espiritual. Você que trabalha com cura e libertação, cultos de cura e libertação, pode aplicar esse jejum. E agora esse sétimo exemplo também para se preparar, para se consagrar. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2, e depois nós vamos ler o 14 e 15. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Aqui trata-se do jejum de Jesus, Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então, eu ia ler a mais. Agora versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aqui nós vemos Jesus jejuando os 40 dias, fazendo o jejum. E no verso 14, nós vemos que ele retornou, regressou para a Galiléia e começou a ensinar nas sinagogas. Aqui é o início do ministério de Jesus. Antes de iniciar, ele fez 40 dias de jejum. Antes de começar a pregar, curar, libertar cativo, ele fez 40 dias de jejum. E agora, quem somos nós? Quem sou eu e quem é você para não fazer algo que o nosso mestre tenha feito? Nós precisamos e podemos jejuar para nos preparar para o ministério, para nos consagrar, para fazer
cumprir aquilo que o Espírito Santo estabeleceu para a nossa vida, o ministério que fomos chamados. E também para quem dirige igreja, né? Você que é pastor de igreja, ou você que está dirigindo algum trabalho, né? Tem a responsabilidade de dirigir um louvor, né? Você que está como superior em algum cargo da igreja, algum ministério, né? Por exemplo, o ministério do louvor, você pode fazer também jejum para receber um direcionamento, para estabelecer alguém, né? Eu quero que você toque a bateria, mas antes de colocar o baterista, você faz um jejum e ora a Deus por esse direcionamento, para saber se essa pessoa é apta para cumprir, né, esse cargo. Nós temos então 2 exemplos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 2 e 3, e Atos, capítulo 14, verso 23. Vamos então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ver aqui que a igreja de Antioquia, antes de separar a Barnabé e a Saulo, estavam jejuando e servindo a Deus. E o Espírito foi quem direcionou. Amém? Vamos lá então, verso 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então você vê que o povo estava jejuando e recebeu um direcionamento. Você pode jejuar para receber um direcionamento do Senhor antes de enviar ou designar alguém para pregar na rua, para fazer um trabalho de evangelismo, seja entregar folhetos, né? Você pode e deve orar antes de dar a missão a essa pessoa. E Atos 14, verso 23, nós vamos ver, diz a palavra: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui nós vamos ver já Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, né, fazendo missões, né, pregando nas viagens. E aqui, antes de estabelecer os presbíteros, antes de levantar pessoas a cargo, eles faziam primeiro o jejum e a oração, né? Eu creio que, obviamente, eu nem precisava estar falando isso. Estou mesmo falando porque estamos estudando a palavra e é legal estudarmos como um todo. Mas eu creio que todo pastor de igreja, toda pessoa que tem um cargo, né, que dirige algo na igreja, já sabe e já pratica, né, o jejum antes de tomar decisões. Eu creio que isso aconteça assim. Pois bem, meus irmãos, antes de passarmos para o próximo tópico, eu queria também deixar claro para os irmãos que existem vários outros propósitos que podemos jejuar. Como eu já disse, você estabelece com Deus um propósito. Então nós temos inúmeros propósitos para fazer um jejum, beleza? Vamos então ao tópico de número 5. Eu posso jejuar trabalhando? Eu creio ser algo, de certa forma, um pouco polêmico, porque muita gente diz que não, outros dizem que sim, mas eu quero esclarecer mediante a Bíblia. Então, meus irmãos, esse é um assunto muito questionado, pouco falado, pouco ensinado, e por esse motivo nós vemos falsos ensinamentos acerca dessa questão. Não é apontando uma igreja ou uma linha teológica. O meio cristão como um todo tem sofrido com essa questão do jejum trabalhando, porque pessoas pegam um texto e o interpretam mal. Além de interpretá-lo mal, não observam esse texto na sua totalidade, pegam apenas um versículo dele. Isso então piora a situação,
Mas que texto é esse, irmão Lucas? Isaías capítulo 58, verso de número 3. Um texto que tem sido mal interpretado, mal analisado e ensinado de maneira errada. E diz assim a palavra do Senhor: porque jejuamos nós, e tu não te atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Diferente do que tem sido ensinado, esse texto ele não condena uma pessoa a jejuar enquanto trabalha. Basta nós observarmos todo o capítulo 58 de Isaías, ou talvez até o verso de número 9, e nós vamos conseguir compreender, vai ser evidenciado para nós que esse texto não fala de quem jejua e trabalha, não prega contra jejuar e trabalhar. Na verdade, o capítulo 58 de Isaías, ele faz uma dura crítica a um falso jejum, ou aponta um jejum desagradável aos olhos de Deus. Mas antes de trazer a minha opinião, o meu entendimento sobre Isaías 58, eu gostaria de apresentar aos irmãos o mesmo texto, Isaías 58, verso 3, na versão do Rei James, King James fiel, porque eu creio que vai facilitar ainda mais a tua compreensão sobre esse texto. Diz assim: por conseguinte, não temos jejuado, eles dizem, e tu não vês? Por conseguinte, não temos nós afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que no dia do vosso jejum, vós encontrais os vossos próprios desejos, e extorquis todos os vossos trabalhadores. Aqui nós já conseguimos entender que o problema sendo apontado nesse versículo não é jejuar trabalhando. O que está sendo apontado são pessoas que jejuam e, ao invés de buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, buscam os próprios prazeres. Pessoas também que eles extorquiam os trabalhadores, né? Parece que servos que serviam a eles ali. E o que quer dizer extorquir? Eu quero deixar isso claro para você. Significa exigir ou retirar alguma coisa de alguém através de violência, força, chantagem e etc. Ou seja, o povo sendo apontado aqui não é um povo que jejuava e trabalhava, é um povo que jejuava, no período de jejum não se santificava, não buscava a Deus, buscava os próprios prazeres. Vamos botar na nossa realidade? É alguém que jejua mexendo no celular, jejua no Instagram, buscando prazeres, ele jejua no TikTok, jejua assistindo série. Alguém que não jejua, só está passando fome. E além de buscar os próprios prazeres, eles tratavam seus servos de maneira violenta, extorquindo, tratando mal. Ou seja, o problema não é jejuar e trabalhar. Mas vamos avançar um pouco nesse texto. Os versos 4 e 5, fica ainda mais fácil entender que não se trata de jejum trabalhando. E diz assim: eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Verso 5, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor?
Os versos 4 e 5, eles mostram claramente que o que está sendo tratado e rejeitado não é um jejum seguido de trabalho. É um jejum feito com propósitos errados. Eles jejuavam por contenda, jejuavam praticando iniquidade, só estavam passando fome. E o verso 5 tem algo que chama atenção e eu quero te esclarecer, é que a palavra diz se inclinar como junco. O junco é uma planta aquática, uma planta que tem o caule fino, e o vento que bate é que faz essa planta se dobrar. Ou seja, a planta não se dobra, não se enverga porque quer, é porque o vento faz ela dobrar. E esse texto ainda prossegue citando pano de saco e cinzas. Isso era algo cultural. Se observarmos os povos fazendo jejum, era sempre seguido de pano de saco, cinza, jogando terra sobre si. Então era uma questão cultural, né? O que Deus está repreendendo de fato? Eles jejuavam, buscando os próprios prazeres, próprios desejos, praticando iniquidade, agindo com violência, e se dobravam sem reverência, se dobravam sem vontade, como o junco. O vento sopra e ele dobra. Aqui é tipo assim, eu queria orar em pé, mas eu tenho que me dobrar, porque se eu não dobrar ele não ouve, né? Então eu vou dobrar. Eu queria fazer um jejum sem pano de saco e cinza, mas é cultural, o meu povo faz, vou fazer também. Então eles se vestiam de pano de saco por mera religiosidade, se dobravam por mera religiosidade, e não tinham nem o zelo de fazer boas obras enquanto jejuavam. É isso que Deus está cobrando desse povo, né? E se formos observar ali do verso, se eu não me falha a memória, do 6 ao 8, nós vamos ver Deus apontando o que queria daquele povo, obras de justiça e de retidão. Ele não queria um jejum fingido, obras iníquas. Ele também não queria que se dobrassem de maneira falsa, que se dobrassem sem querer. Ele queria sinceridade, um jejum sincero. O problema daquele povo não era trabalhar. E se você depois quiser, leia Isaías 58, versos 6, 7 e 8, e você vai ver Deus falando que tipo de jejum que ele queria, e ainda dizendo: assim romperás a tua luz como a alva. Então Deus estava fazendo para eles: olha, se fizer um jejum seguido de boas obras, um jejum com o coração aberto, vai romper a tua luz como a alva, a tua cura brotará, a justiça de Deus irá à tua frente, e a glória de Deus à tua retaguarda. Então o problema não é jejuar trabalhando. Você pode e deve jejuar trabalhando. E para então findarmos esse quinto tópico, para não ficar só nas minhas palavras, para não parecer é o que o irmão Lucas acha, vamos a Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim a palavra: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus não quer um jejum, não quer uma adoração que seja falsa, que seja por mera religiosidade. Deus quer algo que tenha propósito, sinceridade de coração, algo que verdadeiramente seja feito por amor a Deus. Por isso
Isaías 58 critica o jejum daquele povo, porque era um jejum sem propósito, um jejum sem sinceridade, um jejum sem adoração, sem busca. Era um jejum que não era jejum coisa nenhuma. Amém? Então, você pode sim, e você deve sim, jejuar trabalhando. Não há problemas nisso. Agora eu quero te dar uma coisa. O problema de tudo é como eu vou jejuar trabalhando. Eu consigo jejuar trabalhando? Então vamos analisar um pouco sobre como eu jejuo trabalhando. Como nós já bem observamos pelo jejum de Moisés, o jejum deve ter oração, palavra, comunhão com Deus, adoração. Então nós sabemos o que é preciso. E agora eu vou falar um pouco sobre o jejum trabalhando. Se, por exemplo, para trabalhar eu acordo às 7 da manhã, no dia do meu jejum eu vou acordar às 6 da manhã. Essa 1 hora que eu tenho a mais, eu vou usar para orar, ler a palavra e adorar a Deus. E eu já quero destacar algo: se possível for, leia a palavra, lendo textos que tenham conexão com aquilo que você busca, com o propósito do seu jejum. Beleza? Então, dentro dessa 1 hora, mais cedo que eu acordei, eu oro, eu louvo e eu leio a palavra. Durante o trabalho, eu vou manter a minha cabeça nas coisas do alto. Eu vou estar sempre falando com Deus em pensamento. Eu vou evitar conversas fúteis, falar besteira, que já é algo que crente nem faz, mas, brincadeira boba. Se alguém ficar brincando muito, eu vou evitar um pouco as brincadeiras, as distrações. Se eu puder, no meu trabalho, usar um fone de ouvido, eu vou jejuar com meu fonezinho de ouvido, ouvindo louvor, ouvindo pregações, ouvindo algo que me acrescente, talvez até botar a Bíblia em áudio e escutar. Agora, na hora do meu almoço, eu tenho 1 hora para me alimentar, 1 hora para comer. Como no jejum eu não como, é 1 hora disso daqui, ó. Eu tenho 1 hora de almoço para isso aqui, leitura da palavra. Eu tenho 1 hora para alimentar o meu espiritual, 1 hora de palavra, de oração, de adoração. Ainda há pessoas que no trabalho tem aqueles 15 minutinhos de café. 15 minutos eu tomava um café, 15 minutos eu mexia no Instagram. No dia do jejum, são 15 minutos a mais de palavra, de oração e de comunhão com Deus. Então você consegue sim jejuar trabalhando, seguindo algumas dessas dicas que eu trouxe. Você consegue sim jejuar trabalhando. Então, se você parou de jejuar, ou se você nunca fez um jejum porque acreditava que não poderia jejuar trabalhando, retorne a fazer o seu jejum. Comece a jejuar e você vai ver o extraordinário de Deus, porque o jejum move o espiritual como nenhuma outra coisa pode mover. O jejum nada mais é do que você negando a vontade da tua carne e dizendo assim: eu estou negando o que minha carne quer, um chocolate, um almoço, um churrasco, para me alimentar de algo maravilhoso, da palavra, para buscar a presença do meu Deus, que é melhor do que qualquer outra coisa que eu possa ter na minha vida. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. Amém? Agora, para finalizarmos esse estudo, para findarmos, eu queria falar com os irmãos acerca do jejum que agrada a Deus. É algo que não é extremamente difícil, é tratado como extremamente difícil, mas seguindo a Bíblia, a gente consegue agradar o nosso Deus. Observando da maneira certa, a gente consegue agradar o nosso Deus.
Então, para que o nosso jejum ele seja agradável ao nosso Deus, para que ele se torne agradável aos olhos de Deus, nós precisamos se humilhar. Foi o que lemos em Joel 2, 12 e 13. Um jejum que agrada a Deus precisa de humilhação na presença. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Neemias 9, do 1 ao 3, nós vamos ver que jejuavam, oravam, lamentavam e liam o livro da lei. Um jejum, para agradar a Deus, ele precisa adorar ao Senhor. Neemias 9, do 1 ao 3, também te mostra o povo adorando. Esse texto de Neemias é extraordinário acerca do jejum, porque ele mostra adoração, arrependimento, ele mostra leitura, meditação na palavra. Muito bom esse texto. E também nós precisamos de obras de justiça. Isaías 58, do 6 ao 8, nós vamos ver Deus falando para eles que eles deveriam ajudar o próximo, vestir o nu, alimentar o faminto. Então, eu estou de jejum, aí eu não vou carregar uma madeira com um irmão que eu estou vendo carregar a madeira sozinho, sofrendo. Não, eu vou lá ajudar o irmão. Isso é obra de compaixão. Eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas é obra de compaixão. E essas obras, junta com o teu jejum, agrada ainda mais o teu Deus, porque o teu Deus tinha compaixão. Ele tem compaixão, ele é misericordioso, ele é auxiliador por meio do Espírito Santo. Por que você também não será? Então, obras de justiça. E o mais importante que eu destaquei aqui, que vai fazer o teu jejum valer de verdade, torná-lo agradável aos olhos de Deus, é a sinceridade do teu coração. Isso é obviamente que não serve só para um jejum, não serve só para quando eu estou jejuando. Tudo que eu faço para Deus, o meu coração tem que estar naquilo, tem que haver sinceridade no meu coração. Então não faça jejum por mera religiosidade, não faça jejum porque o irmão Lucas está aqui ensinando sobre jejum, não faça jejum porque o pastor da tua igreja falou, olha gente, é legal fazer jejum. Faça jejum porque você ama agradar ao teu Deus. Faça jejum porque você ama a presença do teu Deus. Faça jejum com sinceridade de coração. Salmo de número 51, versos 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te darias, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O que o salmista está mostrando é que o que agrada a Deus não é sacrifício. O que agrada a Deus não é holocausto, não é tradição, religiosidade. O que agrada a Deus é fazer para o Senhor com sinceridade de coração, com amor naquilo que está fazendo, botando o teu coração naquilo, rasgando o coração para o Senhor. Amém? E eu quero também esclarecer aqui, para afindarmos de verdade, que mesmo que você faça jejum e não receba aquilo que buscou no jejum, talvez você jejum para um propósito e Deus, por amor da tua vida, não te concede aquilo que você busca, por um motivo que só Ele conhece. Você já vai ter recebido algo extraordinariamente grande, algo maior do que qualquer outra coisa e do que qualquer outro propósito. Sabe o que você irá receber ao entrar na presença de Deus, de coração aberto e com sinceridade no coração? Proximidade de Deus.
Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando nós fazemos um jejum com sinceridade de coração, com pureza de coração, Deus se agrada e se aproxima de nós. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, que a partir do dia de hoje, você adote novamente a tua vida, a prática do jejum. Você que nunca fez, que a partir do dia de hoje, você possa começar a jejuar, começar a buscar a face do Senhor, com oração, súplicas e jejum. E que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério e faça prosperar a chamada dele na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por permanecer até aqui, por ficar comigo até o fim desse estudo. Eu espero que esse estudo abençoe a tua vida e que em nome de Jesus possamos crescer na graça e no conhecimento juntos por meio desse canal. Já deixa um gostei nesse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por ele. Se possível for, compartilha com um amigo, com um vizinho, com um irmão em Cristo e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Amém? Que o Senhor em Cristo vos abençoe.